Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros na ilha de Joana Bezerra. Assalto a ônibus termina com suspeito morto a bala no bairro da Encruzilhada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assassinatos no estado. 2 dos homicídios ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.612 assassinatos, sendo 1.477 no interior e 1.135 no Grande Recife. Adolescente assassinado no Jaboatão dos Guararapes. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O crime aconteceu em um assentamento de um movimento social no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Uma área de difícil acesso. No local, ninguém escutou os tiros. A vítima era um adolescente de 16 anos. Abalada, a mãe dele, a dona de casa, Ana Paula, imaginava que um dia iria receber essa triste notícia, já que o filho era usuário de drogas. Ele nunca escutava conselho de pai e de mãe. Sempre ele foi por ele. Aí eu imaginava que poderia acontecer isso um dia. Que a mãe sente, né? A mãe sente. E quando o homem me chamou, foi lá na minha casa para avisar, aí eu senti logo que mãe sente. De acordo com a polícia, a vítima não portava documento de identificação, apenas uma quantia em dinheiro no valor de R$4. Ele foi assassinado com 7 perfurações na cabeça. O delegado Vitor Leite acredita em uma linha de investigação para a motivação do crime. A família indica que o adolescente era usuário de drogas. Então é a linha mais provável, né? A linha certeira, com certeza que é a linha, mas é uma linha que a gente vai seguir. Após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Recife. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Um ônibus da empresa São Judas Tadeu foi assaltado na BR-101 Sul, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Foi um suspeito armado com uma pistola, rendeu o motorista e roubou o dinheiro da renda do carro. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, morador de rua, foi agredido a golpes de faca na Avenida Tantas Barreto, no bairro de São José, por um elemento desconhecido, sendo levado para a emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um rapaz sem nenhuma identificação foi encontrado morto carbonizado em terras do Engenho Macaxeira, na rua Cavala, bairro do Sossego, em Itamaracá. A polícia segue investigando o caso. O corpo da vítima, o corpo do rapaz carbonizado, encontra-se no Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo numa invasão sem terra em Jaboatão dos Guararapes. É esse que a nossa companheira Priscila Cavalcante falou há pouco, esse adolescente que foi assassinado lá no Jaboatão dos Guararapes. Jovem assaltado e brutalmente espancado no bairro de São José. Diandra Monteiro. Os ferimentos estão no rosto, nas mãos e nas pernas da vítima. Até mesmo os dentes do jovem foram quebrados. Igor Mateus Nunes Bernardino, de 23 anos, foi perseguido por pelo menos 3 suspeitos armados com facas. Ele tinha acabado de sair de uma fábrica de bolsas, onde trabalha como ajudante no bairro de São José, no centro da cidade. Ainda muito abalado, o rapaz relata que tentava voltar para casa quando foi brutalmente espancado e ainda teve a mochila e o celular roubados. Quando eu cheguei na esquina, eu já percebi dois homens atrás de mim. Quando eu comecei a correr, eu corri, mas ele me alcançou. Quando ele me alcançou, ele botou o pé pra eu caí logo de cara, do rosto no chão, quebrou meu dente. Quando ele puxou minha bolsa, ele pegou meu celular, que estava aqui em mim, e ele queria, acho que também, tirar minha camisa, e como ele não conseguiu tirar minha camisa, ele começou a rasgar minha camisa, a rasgar minha roupa, e nisso eu ainda me rastejando no chão, e quando eu tava chegando
na via de ônibus para chegar na estação para pedir ajuda. Eu caí, eu tenho pra mim que eu caí ali. Quando eu caí, eu disse: Jesus, me sustenta que eu tô na pista, não tem ninguém aqui. Após o crime, o rapaz conta que tentou pedir ajuda na estação de metrô do Recife. Fui pra grade do metrô. Quando eu cheguei na grade do metrô, eu caí, por favor, me tem força de falar de tudo, por favor, me ajude. Eram policiais, estavam devidamente fardados. E eu pedindo ajuda a ele. Quando ele chegou próximo de mim, estava ele e uma mulher. Ela ficou receosa e ele ficou receoso e agressivo. Até no modo dele falar. O modo dele falar foi agressivo comigo. Ele um branco, e quando ele me olhou, ele acho que ele questionou: tu tá vindo da onde? Eu disse: eu tô vindo do trabalho. Ele: do trabalho? Eu fiz hora extra hoje, por favor, me ajude. Um boletim de ocorrência foi registrado. Agora o rapaz precisa de ajuda para voltar a trabalhar. Diandra Monteiro, para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Marcelo José da Silva, um jovem com 20 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua 5, loteamento José Estevão de Sena, em frente ao Mercadinho de Galo, em Pombos, por elementos desconhecidos. Levado para o Hospital e Maternidade Virgínia Colasso Dias. O rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu. E de acordo com informações, o jovem Marcelo José da Silva, ele havia deixado a cadeia há poucos dias e já havia até, minha gente, cometido um assassinato. Já tinha saído da cadeia, matou gente e ontem ele acabou assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Johnny Micaelson Oliveira Perácio da Silva, jovem com 21 anos de idade, foi baleado na Rua Noé Nunes Ferraz, no bairro São Cristóvão, em Arco Verde, sendo levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele estava usando a tornozeleira eletrônica, pois havia deixado a cadeia há poucos dias. Saiu do presídio para ser assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Adelson José da Silva, um homem com 47 anos de idade, ele trafegava de motocicleta quando foi atropelado e morto na BR-101 Sul, em Pojuca, por um veículo não identificado. Ele morreu na hora e o corpo dele, Adelson José da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Helenilson Matias da Silva, com 42 anos de idade, operador de trator esteira, ele morreu no próprio veículo. Ele capotou com o veículo em terras do Engenho Jacaré, zona rural de Sinhaém. Isso mesmo, o trator caiu e desceu uma ribanceira com cerca de 50 metros de altura e ele, Helenilson Matias da Silva, morreu na hora, morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Roberto Santos, este rapaz foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Padre José Pereira de Assunção, loteamento Porfírio, que fica em prédio da Madre de Deus, e o suspeito, o companheiro dele, José Divaldo Ferreira, que foi preso em flagrante. Roberto Pedro da Silva foi atropelado e morto na localidade de Campina Verde, em Vicência, por um caminhão cuja placa não foi fornecida. O corpo de Roberto Pedro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Wagner Andrade Pinho, com 31 anos de idade, morreu num acidente, uma colisão na PE 423, na Serra dos Ventos, em Saloá. Ele foi atropelado por um Fiat Strada. Aliás, foi uma colisão frontal envolvendo o carro que ele dirigia, Fiat Strada branco, e um caminhão-pipa. O condutor do Fiat Strada, justamente ele, morreu no local. A mulher dele, identificada como Laila, ficou ferida e foi socorrida no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, no edifício Pasteur, na Avenida Conde da Boa Vista, estão lá Marília e Marrom das Novinhas, Careca da Kombi e Quiquinho no Largo Dona Regina, em Nova Descoberta. Ramos Caldense e toda a família estão lá em São Lourenço da Mata, na Rua Tupiniquins, em Santo Amaro. Zeca Pedreiro, a noiva dele, Vanice, e o vizinho do casal, o operador de áudio, nosso amigo Ivanildo Queiroz, o sargento PM Drayton e o auxiliar dele, Cabral, o barman, e todos no quiosque do Tesourão, ao lado do Armazém Coral, no Jangue Paulista. Estão lá
Tonico do Bolo de Rolo, o delegado Fernando, o comissário também Fernando e Lula de Santo Amaro, que é o presidente do grupo Tesourão do Janga. No terminal de Pau Amarelo estão lá o sargento Gilson do depósito, é o conhecido Boca de Cavalo, e Nelson, que trabalhou na SDS. A mãe do Nelson, Dona Marisete, está no Jardim Brasil 2, a tia dele, Marisa, em Jardim Atlântico, e Múcia em Candeia, Jaboatão dos Guararapes. Paulo Dias e Cláudia da Lanchonete estão na rua Estados Unidos, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Everaldo Miguel dos Santos e um adolescente foram alvejados por disparos de arma de fogo na residência do Everaldo, na rua Santa Terezinha, em Timbaúba. Atentado praticado por 2 homens desconhecidos. Everaldo foi atingido nas costas, levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife para emergência do HR. O menor conseguiu escapar das balas. Ele correu e conseguiu escapar do atentado. Adelmo de Andrade Almeida, de 27 anos de idade, foi agredido com disparos de arma de fogo na Travessa João Alexandre Batista, em Venturosa. Atentado praticado por 2 homens numa motocicleta. A vítima foi atingida na cabeça, levada para o hospital local e de lá removida aqui para Recife para o HR. E essa ação foi registrada por uma câmara de segurança na localidade. Mateus Júnior Cavalcante Soares, de 25 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Doutor Alfredo Américo Leite, no bairro José Maria Dourado, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Um elemento desconhecido atirou no Mateus Júnior Cavalcante Soares, que foi socorrido no Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns. Jovem assassinado a tiros na ilha de Joana Bezerra. Assalto a ônibus termina com suspeito morto a bala no bairro da Encruzilhada. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. A polícia investiga a morte de Adriano da Silva, um homem que tinha 43 anos, morava na rua São Sebastião, no município de Canhotinho, no Agreste do Estado. Ele teve a residência dele invadida e foi morto com a facada no pescoço. E, segundo informações, o rapaz teria problemas mentais. A polícia também está investigando a morte de Marcos Antônio Romão, que tinha 34 anos, morava na rua Paulo Júnior, na Granja Santo Antônio, em Abreu Lima, e foi morto em casa com disparos de arma de fogo por um elemento desconhecido. A esposa dele estava com ele em casa, mas ela só ouviu os disparos, não presenciou o crime, e a vítima chegou a ser levada ainda para o SEMEC de Camaragibe. Também está sendo investigado o homicídio cuja vítima foi o jovem Micael Carlos da Silva, de 22 anos. Ele morava na rua 7, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo, pedalava uma bicicleta e foi morto com tiros na cabeça na rua Santa Margarida, em Ponte dos Carvalhos, pertinho do Cemitério Novo. Foi só um elemento que teria cometido o crime. De acordo com informações, ele tinha saído de casa para pegar um dinheiro emprestado e aí acabou sendo assassinado. Um caminhão-baú foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-104 em Caruaru, no Agreste do Estado, pois o veículo estava com a carga de itens de higiene, limpeza, alimentos, também bebidas, a carga avaliada em R$110 mil, mas não tinha nota fiscal. O veículo e o material foram encaminhados para a delegacia. 2 homens armados em uma motocicleta vermelha assaltaram um cidadão
no sítio Baixa dos Caibros, que fica no município de Jupi, e roubaram o carro da vítima, um Fiat Uno Mille de vermelho de placa KKK 7909. 3 marginais armados invadiram ontem à tarde a escola José Vespasiano no sítio Tiririca, município de São João, no agreste do estado. Renderam 5 professores, roubaram os pertences da vítima e depois fugiram, levando ainda um carro Fiat Siena prata de placa JQD 5A91. A polícia está investigando o caso. Marginais furtaram do centro de Caetés, no agreste do estado, um carro Uno Mille vermelho e até agora o veículo não foi localizado. Também estão ligados aqui com a gente na jornal, no conjunto Praia do Janga, Davi, Fátima e Davi. Na saída de Beira-Mar, o pessoal lá em Mauro da Mão de Vaca. No início da Avenida Costa Azul, Tonho da Barraca. Tonho do Caminhão, tá sempre ligado com a gente na Praça da Encruzilhada. Isso aí, Tonho, bom dia. O médico cirurgião vascular, Dr. Bruno Canto, também está com a gente. Francisco e todo o pessoal na SDS, Chico Moré, no Jardim Atlântico em Olinda. Em 2 Unidos estão Mota, motorista de ônibus aposentado, Gildete, Belinha, Micael e Moçana. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. O comissário Beto Buril mora na rua 83, no Maranguapium Paulista. Beto Buril está aniversariando e dois irmãos dele, também comissários, Robson e outro Buril, também vão organizar uma festa para ele, evidentemente. Ana Paula do Córrego do Abacaxi está aniversariando. Ela é filha de Marinalva e do coveiro Paulo Alegria, do cemitério Parque das Flores. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupércio Nunes. Aniversariando hoje o coronel Edmirson José Bezerra de Souza, os sargentos Jeremias Antônio da Silva, Rubirval Gregório do Nascimento, Iremar Lins de Melo, José Augusto Filho, Antônio Monteiro Pereira e Edinaldo Gonzaga dos Santos. Durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 Norte, na Guabiraba, uma caminhonete Touro avaliada em R$190 mil foi apreendida e o condutor, um ex-presidiário que havia comprado o veículo por R$14 mil, preço de uma motocicleta. A placa do veículo era clonada, pois o carro havia sido roubado no dia 30 de outubro, quer dizer, deste mês, em Camaragibe. Havia roubado dia 30 deste mês, dia 30 desse mês não, vai chegar ainda. Foi 30 de setembro do mês passado que esse carro havia sido roubado de Camaragibe. O suspeito e o veículo foram encaminhados à central de plantões da capital. E ele poderá responder por receptação de carro roubado. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, já falamos ontem sobre a morte de Dona Maria lá em Santa Maria do Cambucá. Dona Maria era a esposa de Zé Preto, ela era avó do nosso amiguinho Bruno Cascato, produtor da dupla Caju e Castanha. Nossos sentimentos a toda a família. Elementos armados em um carro CrossFox prata assaltaram 3 ciclistas que participavam de uma trilha ontem pela manhã numa estrada de barro em Paudalho. A delegacia de Carpina está investigando o caso. Em Nazaré da Mata, um ladrão doidão, ele roubou a bicicleta do próprio tio, isso mesmo, roubou a bicicleta do tio. A vítima prestou queixa na polícia e o sobrinho ladrão, identificado como Eric Jandisson, foi preso em flagrante com simulacro de arma de fogo. Ele foi encaminhado à delegacia lá em Nazaré da Mata. No bairro Santo Antônio, em Carpina, um homem de 43 anos de idade foi preso quando corria pela rua com um celular e também um desodorante na cintura. Esse cara, com esse desodorante na cintura, fingindo estar armado, ele havia roubado o celular de um jovem. José Ivanildo é o nome do sujeito. Ele foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. A polícia está investigando a morte de um adolescente de 17 anos assassinado com disparos de arma de fogo antes de ontem na rua Guaratinga, no bairro do Engenho, Maranguape, em Paulista.
Também está sendo investigada a morte de Jorge Mário Vicente da Silva, de 28 anos, assassinado a pauladas e facadas em terra do sítio Beija-Flor, zona rural da cidade de Bonito. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros na ilha de Joana Bezerra. Luiz Fernando Siqueira Santos, com 25 anos, residente na rua Cabo Eutrópio, na ilha de Joana Bezerra, bairro de São José. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Ibiporã, na ilha de Joana Bezerra. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso por tráfico de entorpecentes. A polícia identificou suspeitos como sendo G e Juba. Esses caras já estão sendo procurados pela polícia e eles residem justamente onde morava a vítima, Luiz Fernando Siqueira Santos, lá na ilha de Joana Bezerra. E atenção! Assalto a ônibus termina com suspeito morto a bala no bairro da Encruzilhada. O suspeito morto foi Heraldo Gonçalves da Cruz Júnior, 32 anos de idade. Ele morreu ao ser baleado dentro de um ônibus. Aconteceu na Avenida Norte, cruzamento com a Avenida João de Barros, no bairro da Encruzilhada, zona norte do Recife. Ele ainda chegou a ser levado para o Hospital da Restauração. De acordo com informações, Heraldo Gonçalves da Cruz Júnior, ele estava armado com um revólver, usando inclusive a tornozeleira do sistema prisional, pois havia cumprido pena por roubo. Teria anunciado um assalto a ônibus quando de repente um passageiro, ninguém sabe quem é esse cara, reagiu e meteu ficha nele. Ele puxou o revólver dele, puxou o gatilho, mas a arma falhou, a bala pinou. Ele foi levado para o Hospital da Restauração, conforme dissemos, mas não resistiu e faleceu. Foram apreendidos com ele uma faca peixeira e justamente o revólver que estava com ele, um revólver de fabricação caseira. O passageiro que atirou nele não foi identificado, pois fugiu do local. O corpo de Heraldo Gonçalves da Cruz Júnior foi removido do Hospital da Restauração para o Instituto de Medicina Legal. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 7 assassinatos, 7 homicídios, 2 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.612 assassinatos, sendo 1.477 no interior e 1.135 no Grande Recife. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.